Entrando. Esperar a galera entrar um pouco na live. Pegar a Fique à notificação. vontade. Eu estou com tempo para vocês. Estou imprimindo aqui os tempos. Ah, sim. Esse programa precisa ter o Facebook? Não, para entrar não precisa, mas para transmitir precisa. Ah, Tipo, tá. aqui na plataforma você loga o Facebook, né, seu, só para transmitir, mas para entrar aqui e participar não precisa, não. Entendi. Então, vamos começar, né? Boa noite, galera. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente. Para quem ainda não conhece, meu nome é Edson. Faço parte de um dos professores, faço parte da equipe, né, dos professores do cursinho pré-vestibular aqui de Araras, o UFS Curso. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito interessante, muito legal, parceira já nossa, que já trabalhou conosco em outros momentos, né, a professora Márcia. E aí eu vou pedir para a professora Márcia se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o que ela estuda, o que ela faz. Com você, professora. Bom, eu sou formada em História e Letras e estou fazendo doutorado agora em História. Né? E essa minha pesquisa, ela começou, essa pesquisa de doutorado, ela veio de um trabalho que eu desenvolvi junto à Comissão da Verdade da Universidade de São Paulo. E a Comissão da Verdade da Universidade de São Paulo, ela teve um dos principais focos, né, da sua investigação, foram os documentos de um órgão que foi implantado dentro da universidade pela ditadura civil-militar, e mais especialmente, não só pela ditadura, mas pelo seu próprio reitor, que na época era o Miguel Reale. Né? Uhum. Esse órgão, ele existiu na Universidade de São Paulo por 10 anos, e ele era obrigatório em todas as universidades federais, né, que existiam na época, e nas estaduais não era obrigatório, só que na USP, o próprio reitor, né, ele resolveu ser mais realista que o rei, ele implantou, por conta própria, um órgão de observação e de controle ideológico dentro da universidade. Esse órgão, ele funcionou por 10 anos,
e serviu mesmo para perseguir alunos, professores, funcionários, todo mundo que era contratado pela USP era fichado por esse órgão mandava os dados para o DOPS, para o SNI, enfim. E se a pessoa tivesse alguma coisinha, né, que ia colocar assim, em dúvida seu apoio ao regime militar, ela era arriscada, né? Ela não tinha o contrato firmado com a USP, e a perseguição aos estudantes também foi bastante violenta. Então, eu esses documentos, basicamente, né? E também faço consultoria para alguns grupos de canto vocal, por isso essa minha ligação com a música, e esse trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês, um trabalho que a gente desenvolveu com um grupo vocal, que chama-se Grupo Vocal como Canto, que é a respeito da Tropicália, né, do movimento tropicalista. Ah, sim. É esse mais ou menos a minha... Eu estou olhando para trás porque eu estou pegando meus impressos aqui. Ainda não acabou. Já acabou. É por isso que eu enrolei um pouquinho. Então é isso. Então hoje a senhora vai falar um pouco sobre esse movimento, né, da cultura e autoritarismo. Se a senhora também quiser começar agora, já falando, dando uma introdução, com a senhora. Tá bom, não precisa me chamar de senhora. Eu sou mais, né, eu dispenso senhora. Então, é assim, gente, a gente está, desde 2018, que a gente está repensando, né, o que foi o 1968, não só no Brasil, mas no mundo, né? E pensar no que foi 1968, né, os 50 anos de 1968, significa relembrar os 50 anos das grandes mobilizações, né, que existiram no Brasil, e não só no Brasil, no mundo também. No Brasil, nós vimos a passeata dos 100 mil, teve o Maio francês, muitas mobilizações em toda a Europa, muitas mobilizações nos Estados Unidos, principalmente contra a guerra do Vietnã, e começou a surgir também já e a se fortalecer nesse período o que a gente costuma chamar de contracultura, né? Então, muitos festivais de música, festival de rock, e houve um boom assim da indústria musical, né, que antes era bastante os meios de troca, né, dessa cultura era bem caro, e foi a partir dos anos 60 que a indústria musical começa a se fortalecer, né? E no Brasil a gente tem, né, em 68, os 50 anos do movimento tropicalista. E esse movimento, ele foi muito interessante, e é bastante importante a gente retomar, né, a gente retomar o seu significado, porque ele nos ajuda a pensar, né, o nosso momento de hoje, né? Que pé estamos hoje em relação à cultura, e obviamente toda a produção cultural, toda a produção artística, mesmo que o artista não queira, ele reflete, né, o seu contexto político, né, da época. Então, se a gente for pegar, né, todo o movimento tropicalista, ele antecedeu o mais duro golpe que nós tivemos depois do golpe de 64, que foram todas as portarias baixadas, todas as medidas baixadas com as cassações, o AI-5, em final de 68, né? Ele coincide com isso. Então, foi um momento de fechamento, de ditadura, onde a ditadura se mostrou sua cara mais forte, né? E existia essa onda, né, de ditadura na América Latina,
E muitas restrições também os jovens estavam sofrendo na França, como eu já falei, né? Existiram muitas mobilizações lá. E para pensar o que é o autoritarismo, a gente tem que pensar, né, o que é o fascismo. E o fascismo, ele tem pelo menos 4 características, né, que são fundamentais para que ele exista, né? Uma delas é o culto explícito da ordem, né, baseada na violência do Estado, né, em práticas autoritárias do governo. Uma segunda característica é o desprezo social por grupos vulneráveis, fragilizados. Lá atrás foram os judeus, foram os ciganos, foram os homossexuais, foram os negros. Hoje em dia também são homossexuais, são os árabes, são os índios, são as mulheres, são os negros sempre, né? São as pessoas trans, LGBT, enfim. Uma terceira característica que a gente precisa nomear é a coesão social que o fascismo busca através de um uso paranoico do nacionalismo, essa defesa incondicional das fronteiras, né, que produz uma certa xenofobia. Então, aquela coisa, né, veio uma pandemia da China. Então, o cara que é chinês, de repente, ele é proibido a entrar num shopping center, porque, né, quer dizer, a origem, né, da pessoa, a origem de outro país, de outra cultura, tal, ela começa a ficar sob os olhos do fascista, né, essa pessoa começa a ser, ela precisa ser tirada, né, de circulação, essa xenofobia, né, em defesa de uma identidade nacional. E tem um quarto item que daí vem, né, o nosso foco, né, onde a gente quer chegar, que é o desprezo pela arte e pela cultura e a necessidade de estabelecer um controle sobre tudo que é produzido, né? E isso mexe basicamente, porque quem mais produz arte e cultura é a juventude, consome, né, é a juventude. Então, isso vai mexer muito, né, com uma faixa etária assim, que é no seu momento mais criativo. E se a gente for, né, traçar um perfil do que nós estamos passando hoje com o governo Bolsonaro, a gente chega à conclusão que Jair Bolsonaro, ele preenche todas essas características, né, para que seu governo seja considerado um fascista, né? E na história não falta exemplo. A gente pega o que foi Mussolini, que a palavra fascismo vem de fatio, né, uma palavra italiana, latina, que é feixe, né? Feixe é aquele que tem que ficar amarrado em feixe, né? E o Mussolini, ele de 1922 a 1943, ele governou e é o principal. Ele visou, primeiramente, uma das primeiras coisas, em 21, já antes de estar no poder, foi os grupos universitários, né, com a sua ideologia fascista, né? Ele fascistizou as escolas através da fascistização da juventude italiana, né? E com isso ele teve uma influência muito grande nos meios culturais. Muitos intelectuais, né, teve o Manifesto dos Intelectuais Fascistas, e o Mussolini, ele dava, né, favores em troca, né, do apoio dos intelectuais, artistas e todo o povo ligado à cultura. Ele estabelecia uma troca de favores. Bem, e não só Mussolini, o Hitler mesmo é um outro exemplo, né, que ele persegue a arte. Bom, Mussolini matou muitos artistas, intelectuais, inclusive Gramsci, enfim. E a Juventude Italiana del Littorio, em 1937, foi o principal base de apoio de Mussolini, né? Hitler
Ele também já tinha um conceito, né, de arte degenerada. Hitler, não sei se vocês sabem, ele tinha pretensões artísticas e ele foi cortado, ele foi barrado, né, pela Escola de Belas Artes de Viena, e ele carregou esse ressentimento, e ele cunhou um termo que se chama arte degenerada, quando se falava de arte moderna, né, no começo meados da década de 20, 30, né, 40, onde teve uma explosão muito grande, né, de artistas novos. E ele fez uma perseguição implacável contra grandes artistas como Georges Braque, Lazare Segal, o Henri Matisse, Max Ernst, quer dizer, todos os artistas ligados principalmente à arte moderna, né? Ele fechou uma importantíssima escola na Alemanha, foi a escola Bauhaus, né, que teve uma influência grande na arquitetura, nas artes plásticas, o cinema, enfim. A União Soviética também não ficou atrás com a era do Stalin, né? Stalin, ele representou, né, um retrocesso muito grande depois da Revolução Russa. A Rússia conheceu, né, nos anos da Revolução, um grande crescimento, né, da sua produção cultural, era um país muitíssimo atrasado, e o stalinismo, né, quando Stalin sobe ao poder já em 27, ele introduz uma perseguição muito cerrada em todos os artistas, e ele também elabora uma teoria que se chama o realismo socialista, que é a arte para o Stalin, para os stalinistas, que a arte boa é aquela que fala do operário, ela tem que ensinar ao povo alguma coisa, né? E ele cerceou a arte abstrata, o teatro. Muita gente sofreu muito na mão do Stalin, foi para campo de concentração. Malevich, por exemplo, foi preso e torturado, era um artista plástico, e teve que fazer uma autocrítica do que ele pintava. Vocês imaginam o que é isso? É uma loucura, né? O cara, ele faz um quadro, né? Por exemplo, tem um quadro ali daquele cineasta, eu esqueci, da Noiva Cadáver, né? Quer dizer, se na mão do Stalin estava ferrado, o cara, né? Tem que fazer autocrítica do que o cara pinta, é uma loucura. Tem um escritor russo que eu gosto demais, ele se chama Varlam Shalamov, ele passou 20 anos num campo de concentração, e depois saiu, se matou, já, né, informou histórias de suicídios, né, como do Sergei Yesenin e de Mayakovsky também, foram histórias que rolaram, né, na União Soviética por conta dessa perseguição do regime totalitário, né, do Stalin, aos artistas, escritores, a quem fazia a produção cultural. Bem, e por aí vai, exemplos aqui não faltam. Na ditadura do Salazar, na ditadura do totalitarismo franquista, no Estado Novo de Vargas, aqui, por exemplo, aqui no Brasil, Graciliano Ramos ficou mais de um ano preso, sem saber por quê. Ele não tinha formalização, não foi julgado, simplesmente foi preso, ficou um ano na Ilha Grande, lá na prisão da Ilha Grande, e sem saber por que estava preso, né? Na verdade, porque ele era contra o Estado Novo e a ditadura de Vargas. Bom, enfim, e o Brasil, né, também, sob o regime, a ditadura civil-militar, que se deu aqui de 64 a 84, não ficou atrás, né? Houve uma perseguição muito ferrada, né, aos artistas de todos os níveis, e é sobre ela que nós vamos falar. E esse período, a primeira metade da década de 60, de 64 a 68, foi um dos períodos que o Brasil teve uma produção, foi um dos momentos culturais mais incríveis que o Brasil, né, conheceu. Eu vou falar para vocês o seguinte, se eu estiver falando muito rápido
ou se eu estiver falando alguma questão que eu preciso retomar, por favor, vocês falem aí, entre em contato no chat que a gente retoma. Tá? Eu tenho medo de entender muito, porque seria muito legal. Sim, a gente fala, sim. Uhum. Enfim, o Brasil, da primeira metade da década de 1960, era um país ainda, né, recém-saído de um plano desenvolvimentista do Juscelino Kubitschek. Né, o Juscelino, ele tinha aquela política, né, do 50 anos em 5, e construiu Brasília, que era um projeto que já estava, né, desde Dom Pedro II estava no papel, né, existia uma necessidade de uma ocupação do interior do Brasil, que era uma região desconhecida praticamente, né, dos brasileiros, e Juscelino ele dá um incremento em estradas, em indústria de base, na produção de energia, coisa que o Brasil não tinha. Né? Então, a gente entra na década de 60, quando vem o golpe de 64, o Brasil está sob esse clima ainda, né, de desenvolvimentismo. Passou, a Bossa Nova vem e coloca o Brasil, pela primeira vez, num patamar internacional, né, de música de qualidade, e muita gente boa, né, convidada, já existiu tinha existido um boom na década de 20 com o samba, né, então muitos, por exemplo, Pixinguinha, Donga, João da Baiana, eles foram levados, eles foram vaiados aqui, olha como o brasileiro, a gente sofre de uma coisa meio, né, de cachorro vira-lata, né? Aqui eles foram vaiados, expulsos do Palácio do Cadete e foram levados para a França e foram aplaudidíssimos, né? O pessoal do samba. E aqui o samba era perseguido também, não sei se vocês sabem, né? O pessoal seguia e pegava os instrumentos, quebrava, e era uma coisa, assim, quer dizer, o samba ele sobreviveu porque é incrível, é muito bom, e sem ele não existiria a Bossa Nova, e sem a Bossa Nova também não teria existido, talvez, esse grande momento que foi esse momento cultural de 1960 até 68, 70, eu vou falar um pouquinho mais tarde, né, a repercussão desse movimento tropicalista. Bom, enfim, a gente tinha esse país que estava, né, com a Brasília construída, né, aquela coisa moderníssima, né, o Oscar Niemeyer já tendo um nome, né, consagrado mundialmente, né, então o Brasil começou a ter uma cara de modernidade para o mundo, a gente começa a ter uma identidade cultural, coisa que sempre perseguimos, né, e começa já não confundiam mais, né, muitas pessoas antes estrangeiros achavam que a capital do Brasil era Buenos Aires, e com essa coisa da bossa nova, de Oscar Niemeyer, da música e tal, a gente começa a ter uma identidade própria. Porém, a gente, embora essa efervescência cultural, né, nesse período, nesses 4 anos, tenha sido muito rica, o Brasil ainda era um país extremamente atrasado, um país rural, né, por outro lado, né, tinha toda essa coisa, mas era um país onde o acesso à educação era muito precário. Eu tenho alguns números aqui, depois eu mando para vocês, vou mandar para o Edson pode passar esse PowerPoint aqui para vocês. Eu coloco no Face, na página do cursinho eu coloco para a galera, deixo lá disponibilizado. Ah, legal, ótimo. Então, por exemplo, curso de ensino médio, nós tínhamos 2% da população tinha curso médio concluído. Vocês imaginam uma coisa dessa? Quer dizer, é uma loucura, né, a gente pensar nisso. Curso de graduação,
Isso eu estou falando de pessoas matriculadas, né? Esse estudo que eu peguei, um estudo bem bacana do IBGE, ele tem também quem terminou, porque quando chega no final do curso do ensino médio, de todo o ensino médio, diminui mais ainda. Então, quem vai para a graduação, quem entra na graduação, 0,2% da população, é menos de 0,2%, é 0,19% da população do Brasil tem acesso ao ensino de graduação. Pós-graduação, então, ínfimo, é 0,028%. Né, não é nada. 2.300 pessoas faziam pós-graduação no Brasil em 1965. Né? Então, é um país extremamente precário em termos de educação. Né? Em termos de acesso à cultura, né? A televisão não era todo mundo que tinha. Eu nasci em 56 e eu lembro que em 64, 65 não tinha televisão na minha casa. Na casa de ninguém, né? A gente tinha uma televisão que era do meu avô e a família inteira ia e não podia ligar, senão gastava energia. Gastava muita energia, então só podia ligar nos horários lá do repórter Esso, que ele assistia, e final de semana ele dava uma cancha, a família inteira ia assistir televisão na casa dele. Então, na minha casa, a televisão só foi aparecer lá para 67, 68, né? Esse período aí que a gente está falando. Televisão preto e branco, obviamente. Né? Então, a gente tinha no Brasil, né, em termos de teatro, no país inteiro, 74 teatros. No Brasil inteiro. Sendo que 61 teatros estavam nas capitais, né? As casas de espetáculo, que eram cinema, funcionava cinema, formatura de escola, né, festa da associação de bairro, funcionava tudo, né? Aí tinha um pouquinho mais, eram 3.234 cines e cines, casas de espetáculo, cine-teatro, né, que funcionava junto, no Brasil inteiro, 3.234. Isso estou falando no final de 1965, para vocês terem uma ideia. Então, acesso à televisão quase ninguém tinha, como eu estava falando, né? Era muito, muito pouco. Olha, em 1960, era 0,84% da população que tinha aparelho de televisão, né? Famílias que tinham aparelho de televisão, e na década de 70, quando a gente acaba a década, em 1970, 4,81% da população que tinha aparelho de televisão. Eu digo não a população, aparelhos de televisão, essa porcentagem de aparelhos de televisão. Quer dizer, tudo que se produzia era restrito a uma camada muito pequena da população. Tudo que era feito em termos de música, de teatro, de cinema, tal, era muito restrito. Era restrito àqueles, né, 0,2% lá de pós-graduandos, 2%, enfim, pessoal de ensino médio, então que não era todo mundo que tinha acesso. E no entanto, né, de 64 a 68, a gente conheceu o cinema novo, né, levado à frente principalmente com o Glauber Rocha. Houve uma indicação muito importante, né, em Cannes, né, vários filmes assim indicados, filmes incríveis, né, sendo produzidos, como Terra em Transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol, e todas essas produções teatrais. Teve o Grupo Oficina, né, Roda Viva, depois já mais para frente com Chico Buarque de Holanda, né? Todas essas, em termos de teatros, que foi barbaramente, Roda Viva foi invadida pelo Comando de Caça aos Comunistas, que era um grupo de estudantes formados por estudantes da USP, e, aliás, nasceu na Faculdade de Direito da USP, o Comando de Caça aos Comunistas. E junto com estudantes do Mackenzie, que era uma universidade particular, né, de elite, ainda de elite aqui em São Paulo,
invadiram o teatro, espancaram os atores, e foi uma tragédia, né? E nas artes plásticas também nós tivemos um boom incrível. E teve um fenômeno que marcou mesmo, eu acredito que toda uma geração, que eram os programas de TV. Um dos momentos mais incríveis da música foi o boom dos festivais de músicas que ocorreram no Brasil, de 65 a 70, foi até meados da década de 70, alguns chegaram, existe até hoje, né? Mas eu estou falando assim da época ouro mesmo, né? Desses festivais. Então, para vocês terem uma ideia, de 65 a 69, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 festivais, onde foram lançados cantores como Jair Rodrigues, Elis Regina, Marília Medalha, eu vou falar dela, uma cantora que foi barbaramente torturada. Ela cantou uma música, a música Roda Viva, exatamente, do Chico Buarque também. E lançados, né? Chico Buarque de Holanda, o Tom Jobim, que era um maestro, né, de música clássica, ele surge, né, como um grande parceiro aí de música popular brasileira, de grandes nomes, né? E surgem também nesses festivais um grupo que foi denominado o grupo tropicalista, né? Ou seja, foram artistas, né, que engendraram o movimento tropicalista, né? E o que se ouvia nesses festivais quando o grupo Tropicalista começou a aparecer, baixar lá da Bahia, né, com toda a criatividade deles, né? As letras das canções, né, que se cantava naquele momento eram canções que clamavam por justiça social. E isso dá um certo sentido, por quê? Né? Essa elite que eu falei lá atrás, que estudava, que tinha acesso, né, àquela cultura que era bem restrita, bastante restrita, tinha muita influência de todo o conceito de arte que se tinha, que vinha principalmente da União Soviética. Então, era aquela coisa de falar de que o intelectual tinha que ser o guia para a grande massa de trabalhadores, né, do campo, principalmente. Existiu uma influência muito grande da Revolução Cubana também, né, nesse período. E as músicas, tem músicas lindas, músicas com letras maravilhosas e que clamavam principalmente por justiça social. Então, a gente vai pegar alguns exemplos, por exemplo, como Disparada, se eu acredito que muita gente conheça, mas quem não conhece tem que conhecer, sabe? É obrigatório, tem que fazer a lição de casa depois, ouvir essas músicas. Disparada. Tem uma outra que se chama Estrada e o Violeiro, que foi feita por um compositor chamado Sidney Miller. Então era a estrada caminhando e o violeiro, eles têm um diálogo, e essa estrada, esse violeiro levam, né, o povo a sua conscientização para que pudesse ter uma vida melhor, né, para que pudesse realmente conquistar o que tinha de melhor. Bom, enfim, teve muitas perseguições, como eu falei para vocês. Essa cantora Marília Medalha, ela foi barbaramente torturada. Eu soube porque uma médica que na época fazia residência no Hospital das Clínicas, ela atendeu Marília Medalha, porque muita gente que era torturada no DOPS, né, ou no DOI-CODE, eles levavam para o Hospital das Clínicas, né? Muitas vezes eles jogavam. Quando a pessoa morria, diz que tinha casos de jogar, eles jogavam o cadáver ali em frente ao IML, Instituto Médico Legal aqui em São Paulo, que é um anexo ao Hospital das Clínicas, né?
Então, essa cantora foi muito torturada e teve outros casos também, né? Mas em meio a esse cenário dessas músicas que a gente chama músicas de protesto, e tem aquela famosa que vocês todos conhecem, Caminhando e Cantando e Seguindo, que é do Geraldo Vandré, né? Tinha uma outra vertente que veio, né, com a influência dos Beatles, de todos os roqueiros, né, Elvis Presley, lá na década de 50 e tal, que era o pessoal da Jovem Guarda, né, Roberto Carlos, eles tinham um programa, todo mundo assistia os programas, todo mundo que tinha televisão, que era aquela, né, aquela merrequinha de gente, as famílias se reuniam para assistir esses programas. Então, no domingo tinha Jovem Guarda, aí tinha o Fino da Bossa, que eram as músicas com a Elis Regina e o Jair Rodrigues, que eram músicas de protesto, e tinha, enfim, tinha música, tinha programa que eram competições de música, que a pessoa falava uma palavra, e aí essa palavra tinha que o cara tinha que cantar, tinha que apertar uma campainha a cantar. Então ia lá o Gilberto Gil, o Caetano Veloso, o Vinícius de Moraes chegou aí, o Chico Buarque, enfim. E esses programas, eles tinham essa audiência, né? Tá. Agora, no meio desse cenário, que estava polarizado entre a música de protesto e a Jovem Guarda, surge, né, em 66, 67, o pessoal que vem da Bahia, né, principalmente Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Capinã, Torquato Neto, Maria Bethânia, ela andou em outras águas, como anda até hoje, mas teve muita influência, né? Ela que falou, olha, precisa ouvir Roberto Carlos, porque, né, tinha um preconceito muito grande dos intelectuais com a música do Roberto Carlos. E a Tropicália, ela chega num momento, né, muito difícil, ela chega num momento em que ela estabelece uma cunha, ela arrebenta com essas duas, né, esses dois polos que, né, se equilibravam, tal, e introduz guitarra nas músicas e fala, ao mesmo tempo, fala também do nordestino, né, que foi construir Brasília e que vê os urubus, né, passeiam à tarde entre os girassóis, que é um verso, né, da música Tropicália. Enfim, ele resgata, a Tropicália vai resgatar, mas não do ponto de vista do intelectual. Ela resgata esse tema do ponto de vista do cara do Nordeste, é o nordestino falando, né? É o nordestino falando. Na mão direita tem uma roseira e uma criança sorridente, feia e morta estende a mão. Essa criança sorridente, feia e morta foi citada, né, no livro Os Sertões. E o livro Os Sertões é um livro um pouco, ele é meio jornalístico, e ele foi um relato, essa cena realmente aconteceu na Guerra de Canudos, né? E o Caetano Veloso, ele muito erudito, né? Ele teve uma formação muito sólida, todos que vieram da Federal da Bahia tiveram uma formação musical e histórica, filosófica, né? Bastante sólida. E ele retoma, né, a Guerra de Canudos na canção Tropicália e descreve essa criança sorridente, feia e morta, que foi uma criança que morreu com uma granada e a granada rasgou a boca da criança, por isso que é sorridente, feia e morta, estende a mão. Quer dizer, é um verso pungente e que pega todos o contrapé, né? E Caetano Veloso, Gilberto Gil, eles estreiam, eles irrompem esse cenário com duas músicas que foram paradigmáticas, que é Alegria, Alegria e Domingo no Parque, né?
Domingo no Parque é aquele domingo, né, dos parquinhos de diversões que tinha em São Paulo, na periferia, que era onde o nordestino que veio para construir essa cidade aqui, né, que não tinha, que mal tinha onde morar, porque eles vieram construir os prédios, e nos prédios eles armavam barracos, né, ele ia, no final de semana, via no domingo, ele ia no parquinho, no parque de diversões, e o Gilberto Gil, ele consegue capturar muito bem aquele clima, né, a música é maravilhosa, na verdade, era isso que ele queria. Ele estava muito, Gilberto Gil, ele fala, depois eu vou mandar o link para vocês, nesse PowerPoint aí, ele fala em algumas entrevistas que ele ficou muito impressionado com a música que estavam se fazendo lá fora, com Jefferson Airplane, com Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles, e ao mesmo tempo, quando ele foi para Pernambuco, e ouviu a banda de pífaros de Caruaru e achou maravilhoso, e achou que ele tinha que aqui juntar isso tudo. E é isso que eles fazem, né? Sem perder as raízes, né, as suas raízes musicais, que são nossas, que é do Brasil, né, que é é um patrimônio nacional, né, o que se fazia aqui no Nordeste e tal, com o reizado, com tudo isso, ele quer juntar, né, essas coisas e aí sai a Tropicália. Esse é o grande barato da Tropicália, né? E por isso a Tropicália foi, na verdade, um movimento que marcou toda uma geração. Eu tinha 12 anos na época da Tropicália, eu e muitos amigos, e eu lembro que foi uma coisa muito impressionante a gente assistir, às vezes ao lado da mãe, da avó, da tia, tal, assistir aquelas coisas que a gente via, né, que a gente via, assistir pela televisão, o programa Divino Maravilhoso, aquele bando de hippie, era uma novidade muito grande, e todo mundo, olha, gostando ou não da Tropicália, ninguém saiu a mesma pessoa, todo mundo saiu desse período modificado profundamente. A mim fez foi determinante na minha vida, das minhas escolhas, sabe, para dizer que lado que eu vejo, de onde eu vejo o mundo, de que lado que eu estou e aonde que eu, sabe, qual é o caminho que eu vou perseguir, quem eu quero que esteja do meu lado. Né? Para mim foi determinante. Então, a gente pode falar agora um pouquinho como é que surgiu o nome Tropicália. O nome Tropicália surgiu de uma instalação que o Hélio Oiticica foi um artista plástico também que explodiu nessa época, em 68, e ele fez uma instalação no Rio de Janeiro, que era uma coisa que tinha areia no meio da exposição do museu, tinha areia, tinha um monte de pano de chita, formavam casas, e ele ia estendendo isso. Tinha uma televisão que funcionava mal, que tinha um bombril na antena, e ele chamou essa exposição, e tinha coqueiros, enfim, coco no chão, ele chamou essa exposição de Tropicália. É uma exposição muito bacana, né? Ele queria passar o que é esse ambiente tropical, né? E essa coisa meio de morro, de favela, e ao mesmo tempo criativa e bonita e quente, né? E aí quem viu essa exposição foi um cineasta, né? Luiz Carlos Barreto, viu no Rio de Janeiro, e chegou para o Caetano Veloso e falou: olha, Caetano Veloso, você tem que... essa música, ele sabia da produção da música, do disco que eles estavam produzindo, um disco que é o Tropicália, que é obrigatório para todo mundo conhecer esse disco, né, de 68, é um disco impressionante, de bom, né, e o Luiz Carlos Barreto falou: olha, esse disco tem que chamar Tropicália. O Caetano Veloso queria que chamasse Mistura Fina. Eu jamais iria colar, né? Um movimento mistura fina, não ia colar. Enfim, aí ficou batizado o movimento Tropicália, né?
A música Tropicália que eu citei ainda há pouco, né, a canção, é uma canção que embaralha, é a música tema, né, do movimento, ela embaralha os elementos, né, todos, né, de justiça social, que a gente fala, aqueles, os outros, os críticos, né, porque o pessoal lá das músicas de protesto, eles ficaram muito putos com o pessoal da Tropicália, sabe? Era assim uma coisa quase de chegar no braço mesmo, parecia Fla-Flu, né? E, ao mesmo tempo, eles não tinham muito o que falar, porque a Tropicália, ela desvendou, né, um país que era formado de múltiplos paradoxos, de múltiplas contradições, um país que ninguém estuda, né? Imagina o tanto de gente que tinha acesso à educação, tinha acesso à cultura, tinha acesso a teatro, a cinema, a música, era ridículo, né? Frente ao que se pretendia, né? Porque, enfim, esse movimento ele foi bastante pungente, né? Ele coincide com esse momento histórico, né, que a gente falou no começo, com todas as mobilizações. Ele não esconde a empatia, né, pelas mobilizações estudantis. Houve uma passeata muito grande, em 68, que foi a passeata dos 100 mil, né, todos estavam presentes, todos os artistas estavam presentes, gritando abaixo a ditadura, né, abriu ao mesmo tempo, né, para a juventude essa possibilidade, né, dá para tocar samba com guitarra, né, Jorge Ben depois né, Jorge Ben juntou-se a eles, né, e mostrou muito bem. Até hoje, Jorge Ben, ele ia gravar o Unplugged do MTV, né, mas ele não queria Unplugged, ele queria plugar a guitarra dele, porque ele não se imaginou nunca mais tocando as músicas dele sem a guitarra, né? E, ao mesmo tempo, também, uma outra coisa que aconteceu em 68 e que a gente tinha esquecido, e só veio agora, foi uma pandemia que veio de Hong Kong, né? Foi a gripe de Hong Kong, em 68, que chegou a matar. Vocês veem como os momentos históricos eles se entrelaçam, né? Ele se originou na China, ele durou de 68 até 70, até meados de 70, matou mais de 4 milhões de pessoas no mundo, né? E foi devastador, né? Chegou também no final de 68, foi tudo junto, AI-5, exílio dos baianos, final de 68, né? Foi uma coisa assim. Então, a Tropicália, ela foi fugaz, né? Ela teve uma passagem, foram 2 ou 3 anos de muita criatividade e também sem nenhuma acusação formal. Caetano Veloso e Gilberto Gil, que eram os cabeças, né, do movimento, eles foram presos um pouquinho antes do AI-5 ser decretado, né, em dezembro, e ficaram meses presos, sendo torturados, e inclusive em solitária, e eles tiveram que sair do Brasil. E eles tiveram que sair do Brasil, mas só que eles tinham que pagar a passagem com a grana do próprio bolso. Aí os militares deram a chance para eles fazerem um show para poder arrecadar dinheiro e poder sair do Brasil. Então, eles fizeram esse show. O show foi marcado no mesmo dia que o homem desceu à Lua, né? Foi no mesmo dia, eles não viram, quem estava no show não viu, né? Foi transmitido, quem tinha televisão pôde ver, eles não viram, e o Gilberto Gil cantou Lunique 9, que é uma canção belíssima, né, dele, que tem uma frase maravilhosa: a lua foi alcançada, afinal, ele tinha feito essa música antes, em 66, 65, 66, aí ele fala, confesso que eu estou contente também. E essa música foi, né, despertou
muita emoção naquele show no Teatro Castro Alves, em Salvador, e eles terminam o show com a música Aquele Abraço, e inclusive onde alçam, né, o Chacrinha. Eu esqueci de falar do Chacrinha, foi uma pessoa muito importante na questão da Tropicália, porque o Chacrinha, ele concordou, né, em ter os baianos no programa dele, por isso que a música tem, né, Velho Guerreiro, Aquele Abraço, tal, né, Aquele Abraço. Enfim, foi a grande despedida, né, da Tropicália, porém, né, e aí veio o ato institucional número 5, né, o presidente, isso determinou o fechamento do Congresso, assembleias estavam, e das assembleias dos estados, do Congresso todo, os presidentes tinham plenos poderes, o presidente militar tinha plenos poderes para cassar, né, os mandatos de maneira permanente, em caráter permanente, suspenderam a garantia do habeas corpus, enfim, foi editado o AI-5 e se estendeu por muitos anos, né, uma longa noite no Brasil. Porém, a gente sabe que o movimento tropicalista, a gente ouve ecos até hoje, né, do que aconteceu, né, da produção que veio cultural depois, né, e isso, mais uma vez, prova que não adianta, né, a querer abafar, né, as produções artísticas, né? Por exemplo, teve o disco dos Novos Baianos, Acabou Chorar, e tudo isso que eu estou falando, assim, quem não conhece tem que conhecer, porque é obrigatório, sabe? Então, Acabou Chorar, e dos Novos Baianos, em 72, o disco dos Secos e Molhados, né? Os Secos e Molhados só teve 2 discos, Novos Baianos também, pouquíssimos discos. Secos e Molhados também, em 72, que é magnífico, Tom Zé, Mutantes, Clara Crocodilo, que é incrível, todo mundo tem que ouvir, do Arrigo Barnabé. Aí hoje a gente tem, depois a gente teve, né, na década de 90, o Chico Science, né, com a Nação Zumbi, tem o Da Lama ao Caos, que é maravilhoso. A gente tem o Mano Brown, enfim, todo o pessoal do rap, do Racionais MCs, o Emicida, enfim, dá para a gente ficar citando, sendo que esse pessoal aqui, do Mano Brown e do Racionais, eles têm um trabalho incrível, incrível aqui em Capão Redondo, eles conseguem reunir 200, 300 pessoas para ouvir poesia, para ouvir rap e ouvir poesia, é uma coisa maravilhosa. Enfim, e sobre o governo Bolsonaro, a gente vê hoje a volta da censura, não por um decreto, mas uma censura velada, né? Quer dizer, na verdade, a gente está introjetando em nós mesmos a censura. Será que eu posso falar? Será que eu não posso falar isso? Né? Porque existe um autoritarismo aí bombando. Então, gente, é basicamente isso. Só que, assim, não adianta vir com a censura, porque a arte, e a política, a arte e a política, elas produzem ficções, elas são construídas entre o visível e o seu significado, entre o singular e o comum. E os artistas, num ato criativo, eles travam esses questionamentos, né? E no calor da hora, os artistas, eles podem traduzir um contexto que os teóricos, né, os historiadores e filósofos, precisam levar anos para poder ver em perspectiva o que está acontecendo naquele momento. Acho que foi bem o que aconteceu com a Tropicália. Portanto, a gente tem que criar mecanismos, né, para a defesa incondicional da liberdade criativa, do espaço criativo e do criador. Então, é isso, basicamente, que eu queria, meu recado, que eu queria falar para vocês. E a gente tem que tirar o Bolsonaro do governo, porque senão a coisa não rola. Sim. A gente tem aqui algumas perguntas, Márcia, e aí eu vou começar, vou fazer 2 perguntas primeiro, que é da mesma pessoa, Tá. E aí, que aí fica mais fácil. E aí o Marcial, ele fala assim, prezada Márcia,
Muitos cidadãos foram contra as peças teatrais de performance nu, como aconteceu, né, no Museu de Arte Moderna em 2017, onde uma criança ela tocou o corpo de um homem, um artista. Como você vê esse tipo de peça? A arte pode tudo? E aí só vou anexar com essa pergunta que ele só pergunta sobre o Ministério da Cultura, né? Como você vê a extinção do Ministério da Cultura também? Uhum. Então, bom, vou começar pela extinção do Ministério da Cultura, né? A extinção do Ministério da Cultura já dá uma medida do como o governo, que apreço esse governo tem com a cultura, né? A extinção do próprio ministério é uma coisa que já diminui, né, já coloca a cultura. Não foi só a extinção, né, do ministério, foram todos os cortes de verbas. Hoje nós temos artistas que estão à míngua, né? Então, eu acho um verdadeiro absurdo a extinção do Ministério da Cultura e depois tudo que rolou, né, com a Secretaria da Cultura, né, todas as nomeações, e hoje está, enfim, dá até gastura de falar. Agora, a arte, ela tem que ser livre, ela não dá, não vejo como um artista vá exercer, né, a sua criatividade sem que seja livre. O que aconteceu em 2017, né, foi um absurdo, porque não teve nenhuma conotação sexual, pedófilo, o que for, né? Que, na verdade, nós estamos vivendo sob uma égide obscurantista, né, em relação à arte, né? Nós temos que... o que aconteceu com essa performance, essas performances já existiam, já foram feitas, não é novidade, desde a década de 20 do século passado, né? A gente está falando de um século, de 100 anos, né? Então, eu acredito que óbvio que a perversão, ninguém é a favor da perversão, né? Não existe isso, né? A gente tem que ser a favor da liberdade de criação, isso sim, né? E a criação, ela... É isso. Tem outra aqui também, de uma professora do nosso campus, né? Ela fala: no campo da arte, pode exemplificar ações ou reformas governamentais que ilustram o fascismo no atual governo Bolsonaro. Uhum. Nossa, sem dúvida, nós tivemos. Aliás, eu tinha elencado aqui várias ações do Bolsonaro já. Se você quiser falar agora, pode falar. Oi? Se você quiser falar agora, todas elas que você colocou aí. Não, eu tenho algumas. A primeira, o corte de verbas para com a lei, o corte da Lei Rouanet. Falar que Lei Rouanet era uma mata de artista é de uma ignorância assim, ímpar, né? As perseguições, né, que houveram com alguns filmes, o próprio Chico Buarque, né? O Chico Buarque de Holanda ganha um dos maiores prêmios, né, que já outorgados, né? E não existe menção nenhuma a isso. Quer dizer, a perseguição ao artista, eu acho que eu falei isso no começo, né, ela já estava colocada desde que o Bolsonaro se projetou lá atrás, né? Ele tem um absoluto desprezo pela criatividade, pela arte, ele distinguiu o Ministério da Cultura, né? Eu acho que e várias outras ações, enfim. Eu não sei se eu respondi. Sabe o que é? Ora, a gente fala tanto do coisa, a gente acaba perdendo até de vista. Não sei se eu respondi. Eu gostaria até de jogar essa pergunta. Vocês acham que o Bolsonaro
teve ações fascistas na arte. Gostaria que alguém falasse também. Então, né? Complicado. Não sou só eu. Então, a Márcia, ela também falou sobre... A Márcia não, a Camila, né? Ela também falou outra pergunta aqui. Ela falou, é perceptível o movimento de resistência dos artistas da música e dos atores brasileiros, hoje principalmente nas redes sociais. E em tempos de pandemia, teríamos outras alternativas? Há algum movimento civil de resistência nas redes sociais? Só um adendo aqui, isso daí também é a minha visão. Eu acredito, na verdade, eu sim, posso estar errado, né? Mas eu acredito que hoje em dia é muito mais, é um pouco visível, né? A gente vê, sim, muitos artistas, eu acredito, se posicionando em redes sociais, sabe? Falando que é contra determinado governo, que é a favor disso ou contra aquilo. Eu, pelo menos, daqueles que eu sigo, né, que eu acompanho, eu vejo esse tipo de posicionamento. Aí eu não sei como você vê. Nossa, eu sigo muitos artistas nas redes sociais, em Van Lins, pessoal mais moderno, o pessoal do rap, que eu gosto demais, né? Sim. Existe sim um movimento de resistência, né, de atores, principalmente, né, dos atores de teatro, atores de circo, porque ator não é só o pessoal da novela da Globo, né? Tem toda essa grama de gente, tem um monte de esses grupos vocais da qual eu faço parte e escrevo roteiros, tal de música, são músicos excelentes, de primeira linha, né? E que tocam em barzinho a troco às vezes, da comida, né? Sim. E agora, com a pandemia, é um problema, porque cantar, né, ou fazer um show, tal, você precisa de público, você precisa de gente, isso desde os gregos, né, não é invenção nossa. E eu acho que em tempos de pandemia nós vamos ter que nos reinventar, sabe, Camila? Porque a gente vai ter que procurar caminhos, né? Eu vejo, tem muita gente aí que está, cantores e compositores, intérpretes, estão se virando para aprender a lidar com os softwares de música. Esses grupos, eu faço parte de 2 grupos vocais, né? Não estão se reunindo, a gente se vê é impossível fazer ensaio por um software como esse, né, com um aplicativo como esse, ou como o Zoom, não dá, porque tem, né, o problema da tecnologia, e também nem todo mundo tem, enfim, nem todo mundo tem o trânsito com isso. A gente vai ter que se reivindicar, né, inventar, aliás, para isso, né? Eu acho que existe esse movimento civil, sim, nas redes sociais, e eu acho que, assim, o que houve no domingo, aqui em São Paulo, pelo menos, foi muito emocionante de ver, porque foi muito consciente, né, o pessoal guardando o distanciamento social. Tinha cerca de 4.000 pessoas no Largo da Batata, aqui em São Paulo. Então, a gente vai ter que fazer isso com música, com os eventos musicais, com outros eventos, com aula. A gente vai sair, isso não vai demorar muito. Vocês vejam, essa gripe de Hong Kong que eu citei foi de 68 a 70, né? Hoje, e aí ela foi se esvaindo. Aqui no Brasil ela não pegou muito forte, nos Estados Unidos pegou bem forte, lá naquela época. E nós hoje temos essa coisa, com essas medidas relaxadas, a gente não vai conseguir sair, né, dessa situação de isolamento social, né? A gente vai ter que se reinventar. E nós fazemos parte de um povo que gosta também de abraçar, de beijar, de estar junto, de estar em galera, né? Vai ser difícil.
Tem alguém falando, a Tatiane? Ela fez aqui, eu vou fazer a pergunta dela também. Só um comentário que é também pessoal. E aí eu estava refletindo realmente sobre isso, do posicionamento, né, dos artistas e também da colocação dele na arte deles mesmos, sabe? Então, hoje em dia, eu acredito que existe muito aquele posicionamento, né, falado, então eles vão falar, eu sou, mas não é expressado na arte, né? Acredito, como você mesmo disse, que os únicos grupos que acabam expressando isso de uma forma mais evidente são os grupos de rap, esses grupos, não sei se eu posso falar isso, mas que são mais marginalizados, né? Que são da periferia, que vão falar realmente dos problemas que acontecem ali naquele meio. Não concordo. Aí, pode falar. Não concordo plenamente com você mesmo. São os grupos que têm menos trânsito com as grandes mídias, né? Sim. Acredito que também a gente está passando por um momento, essas grandes mídias estão sendo trituradas, sabe? Porque tudo vai mudar, né? Sim. Aí, fazer aqui a pergunta da Tatiane, né, que é uma das nossas professoras. Ela falou, boa noite, levando em conta os últimos acontecimentos, como esse movimento nacionalista, né, e a polarização política muito forte que está ocorrendo, você acredita que estamos correndo risco de voltar a viver em uma ditadura no Brasil? Nisso, eu só quero colocar também um ponto. E aí eu vou pedir para você comentar sobre essa nova medida provisória também que o Bolsonaro colocou, né, que acaba tirando a autonomia das universidades, né? E aí eu queria que você também comentasse um pouco sobre isso, o que você acha, como você vê essa MP. Então, Tatiane e Edson respondendo os dois. Eu acho que a gente corre o risco, sim, porque existe, na verdade, existe o quê? Existe um projeto neoliberal, né, que precisa ser implantado na economia, porque o capitalismo está agônico, né? O capitalismo está ele acabou com os recursos naturais estão sendo exauridos, certo? Ele é uma estrutura econômica dependente, né? Essa pandemia está agudizando ainda mais, né, todas as contradições que existem, né, no sistema econômico. Então, o que ocorre, né? Existe a necessidade de implantar essa agenda neoliberal, né, nos países principalmente periféricos, como o Brasil, assim, houve a tentativa no Chile, na Argentina, né, e por aí vai. Estados Unidos é um país onde está se mostrando, né, a grande desigualdade social, que embora um país rico, né, existe uma desigualdade incrível. Tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, né, e fala, olha, se eu ficar doente, eu preciso ter dinheiro para ir para o Brasil, né? E tomara que o SUS esteja funcionando, porque nos Estados Unidos não dá. Ou você tem muito dinheiro, ou você não é tratado. Então, quer dizer, existe essa agenda. Agora, quem que no Brasil se comprometeu a implantar essa agenda? É Jair Bolsonaro. Vocês, não sei se vocês viram há 15, 20 dias atrás, o Jair Bolsonaro chamou depois daquele último pronunciamento, que foi aquele horror, né, daquela reunião de ministros, né? Quando a gente assistiu aquilo, a gente falou, não é possível, chegou num limite do limite. 56% foi feita uma pesquisa do Datafolha, 56% do empresariado brasileiro, que é muito vagabundo, apoia Bolsonaro, entendeu? Bolsonaro ainda resiste, porque ele tem apoio, né? Quando, domingo retrasado, ele saiu a cavalo e estava uma tensão muito grande, muita gente, eu estava fazendo parte de uma roda de conversa, do Papo Solidário, que, aliás, eu até mandei para você, Edson, a partir de uma amiga lá de Berlim, então ela faz uma reunião bacana, meio vários países e tal.
E algumas pessoas perguntam, você acha que que não estoura uma guerra civil a semana que vem? Não vai estourar, porque para ter uma guerra civil, para ter algum embate, você precisa ter forças antagônicas da sociedade civil que possam, né, suplantar o que a gente tem que está no poder, né, para ter um embate. Hoje não existe. E a esquerda, vamos falar um português bem claro, nós da esquerda tomamos uma paulada muito grande com a eleição do Bolsonaro. Né? Sim, claro. Com a eleição do Bolsonaro, com o impeachment da Dilma, a coisa já veio rolando. Né? E eu acho que aí as responsabilidades também dos governos aí tem que ser apuradas, mas isso já é um outro assunto, não quero nem entrar nessa discussão agora. Mas a gente levou uma porrada grande, nós que fizemos parte, eu fui militante lá atrás, fui presa política, fiz parte de organização que na época era clandestina, depois participei da formação do PT, hoje eu apoio o PSOL, mas assim, a gente que foi militante, a minha geração, abandonou, vamos dizer assim, a galera, sabe, abandonou. O que eu vejo, nos últimos anos da universidade, da USP, algumas universidades que a gente passa, é um distanciamento muito grande, né, com a periferia, eu militava na época, então eu fui para a fábrica, eu trabalhei em fábrica e trabalhei em associações de bairro da periferia de São Paulo. Então, esses lugares todos foram tomados, né, pela igreja, pior do que existe, né, da igreja. E na época que eu militava, eu trabalhava com a igreja também, era uma parte da igreja católica, eu sou ateia, não sou católica, não sou nada, mas era possível trabalhar com uma partezinha lá que era da doutrina da libertação, enfim, da parte mais liberal da igreja, mais democrática. Né? Hoje é muito difícil, imagina o que é você sentar com alguém, né, na periferia que acha que a Terra é plana. Entendeu? Então, eu acho assim, o perigo existe. Em 68, antes dessa porrada que tomaram em dezembro, em agosto de 68, ninguém achava que viria o AI-5, entendeu? Ninguém achava que viria um recrudescimento da ditadura, e houve, né? Uhum. Mas, enfim, eu acho que também existe essa vontade de uma juventude muito boa, muito capaz, muito consciente, com muita vontade de atuar e de mudança. De mudança, é isso. A professora Nathalie, né, nossa professora, ela também mandou uma pergunta e ela falou: você acha que o sistema de introjeção usa dos meios ou se complexificou? O que há de novo, né, nos meios de ação do novo movimento de fascismo? Uhum. Isso, perfeito, essa pergunta, porque na verdade é o seguinte, antes tinha um decreto de censura, hoje não existe esse decreto, né? As pessoas se autocensuram, não sei se é isso que você está falando, Nathalie, se essa coisa, essa introjeção da censura, essa introjeção né, do cerceamento da liberdade, é disso que você está falando? A gente não tem mecanismo, não precisa mais vir um ato institucional número 5, né? Em outros termos, é nisso que estamos falando. As coisas vão sendo fechadas, vão sendo cerceadas, né? E até uma autocensura, um autocerceamento, vai se colocando. E a pandemia de certa forma, um momento também que favorece isso, né? Um momento que favorece
o distanciamento social, né? As pessoas acabam ficando isoladas mesmo por uma questão de saúde pública. Então, nós estamos numa sinuca de bico, né? E eu acho que nós vamos ter que ter muita criatividade, usar muito as redes sociais se reinventar para poder colocar nossas posições, né? Uhum. Vou fazer uma outra. Não dá. Acho que eu vou fazer só mais uma pergunta, e aí depois vou pedir algumas indicações para você, antes da gente finalizar, que é de uma professora nossa também, Isabela. Ela falou lá, Márcia, parabéns pela palestra. Qual o papel da arte na formação do cidadão e por que a arte é renegada nas escolas atualmente? Bilá, muito obrigada pela pergunta. Aliás, são ótimas, as perguntas estão sendo ótimas. Bom, a formação, né, do cidadão, a nossa história ocidental, né, ela vem da formação pela arte. Os greguinhos, quando começaram a ir à escola, e ir à escola era, por isso que a coisa do ensino à distância me dá até arrepio, né? O ir à escola foi um momento, né, de cidadania, porque a criança ela saía do lar e ia se sociabilizar, né, com outros iguais e com sob a tutela de uma outra pessoa que não o pai, a mãe, tal, não a família, né, diretamente. Então, o cidadão grego lá, né, quando ele foi um ato foi o ápice assim da democracia grega, que a gente pode falar. O que eles aprendiam na escola? Poesia, né? Os greguinhos aprendiam poesia. A poesia, não existia escrita, ela era cantada, então tinha a música, né? Quer dizer, a nossa formação ocidental, ela vem da arte, né? Vem então, o papel é fundamental. A gente tinha antigamente, quando falei daqueles números, né, de quem frequentava a escola, né, naqueles números do Brasil, eu frequentei escola pública, né, sempre frequentei escola pública, e na década de 60, depois veio a reforma universitária, mas, assim, ela foi implantada aos poucos. A gente tinha aula de música, desde pequenininho até, né, tinha que ter música, tinha que ter canto orfeônico, tinha que ter, porque a música desenvolve o raciocínio matemático, né, além de fazer bem para a saúde, do relacionamento, a poesia, enfim, é fundamental para o ser humano. Acho que não existe cultura, né, no mundo que não se baseie nas criações artísticas, né, de seus povos. E aí, para a gente aqui finalizar, só é uma indicação, antes da professora Nathalie também entrar. A Camila falou, se possível, né, para indicar músicas críticas a esse governo fascista, caso você tenha. E também eu vou complementar, se você quiser indicar também alguma obra, algum livro, para entender mais sobre tudo isso, pode ficar à vontade. Uhum. Olha, eu tenho visto, eu não sei, eu estou um pouco por fora do que está hoje, né, o que está sendo lançado hoje, que tem a referência como o governo fascista. Eu estou vendo muitas releituras, né, e que eu posso até passar o link para vocês, né? Estou vendo muitas releituras. Tem uma releitura de um coral que se chama Canto Ma Non Presto, é uma regravação da música tema do disco Clara Crocodilo, lá de 78, do Arrigo Barnabé, que é magnífica, né? Magnífica, e cabe muito bem, né, hoje, a gente, para desopilar um pouquinho o fígado. Enfim, eu acho que eu não tenho, assim, hoje o que está rolando de último, que está sendo, né, de novidade, assim, eu não tenho, não. Eu fico ouvindo lá, Mano Brown, fico ouvindo o pessoal lá.
Tem uma gravação muito linda do Emicida com Milton Nascimento, do Não Existe Amor em SP, que é maravilhosa, né? Uma Sim, muito boa. ação deles, assim, para o momento, né? Com cenas de São Paulo vazia à noite, em preto e branco, com pessoas, né? Os sem teto, que não tem o que vai fazer o sem teto, você tem que ter isolamento social, não pode sair de sua casa, o sem teto não tem nem casa, né? Não tem como se. Então é uma música que pegou pesado também, pegou no fígado mesmo. Essa regravação dele com o Milton aí foi muito boa. Mas eu posso dar uma pensadinha e a gente pode pesquisar junto e jogar lá no site de vocês. Sim, depois você pode me mandar tudo, mandar os slides que você falou, a gente publica tudo. Chamar a professora Nathalie também agora para a gente finalizar aqui. Ah, legal. Eu fiquei pensando aqui em umas pessoas, tem a Bia Moreira, pessoal novo aí fazendo música, processo, mas a gente conversa depois. Ah, ótimo, legal. Mas muito legal te ouvir, Márcia, é sempre muito bom. Acho que a arte tem essa bebezinho. Essa teu filhinho. Possibilidade de... E a Nathalie? Tá nos humanizando, né? Acho que até essas lives que os artistas têm feito, né? Uhum. Vocês estão ouvindo? Tá Sim. Pra mim. Voltou. Sim, sim. Uhum. Tá ouvindo, Edson? Vocês estão ouvindo? Sim, professor. Estamos sim. Tem uma travada pra mim. A Letícia gravou, mas a gente... muito boa. Tá, ok. Então, assim, sem dúvida, né, acho que essas lives assim, trouxeram um pouquinho de humanidade pra gente, né? Os encontros, a possibilidade da gente se ver no outro, né, se reconhecer na arte, sem dúvida isso tem amenizado aí, né, esse processo de pandemia. Não só amenizado, mas trazendo os encontros mesmo, né? Sem dúvida. É o que eu falei, a palavra inicial, a humanização, né? E a nossa casa de luta, acho que a arte vai ser sempre, né? A resistência. Sempre. E agora, mais do que nunca, ela está se colocando dessa forma. Então, essa sua fala é sempre muito necessária, muito legal te ouvir de novo. Agradeço muito aí a sua participação aqui com a gente. Essas lives eu tenho ressaltado toda semana aqui, que a gente tem constituído esse conteúdo muito bacana, né? A despeito da distância, né? Pois é. Tem sido produzido. Principalmente assim, a chance de poder ter pessoas distantes um pouquinho perto, produzindo conteúdo aqui junto com a gente no curso, né? Então, pelo menos, essas lives ficam gravadas, vocês conseguem acessar em outro momento, né? Esse conteúdo fica aí para a posteridade. Então, eu te agradeço muito, Márcia, muito legal, gostei muito de te ouvir. Eu acho que, com certeza, aí todo mundo ficou cativo, essa uma horinha aqui com você também se emocionou bastante de ouvir um pouquinho da nossa história, ainda mais com esse tom de arte que você trouxe. Obrigada. Aqui no interior, nesse feriado, para você aí. Aqui também é feriado. O feriado tá longo. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês, viu, Nathalie, o Edson, o trabalho de vocês é muito bacana e espero que a gente se encontre mais vezes. E, enfim, meu e-mail aqui também, quem quiser trocar alguma correspondência, a gente está sempre... pode escrever, tá? Tá aí, ó. Vou colocar aqui para a galera. E aí a gente também publica lá na nossa página, coloca tudo na nossa página. Mas... Nathalie, tá aí? Tem uma indicação que a professora Camila havia pedido uma indicação, né? E aí a Letícia, que é uma das professoras também, ela colocou aqui a indicação da Bia Ferreira, se alguém quiser isso, se alguém quiser ver, procurar, a gente... Bem bacana. Ela fala bastante também do momento político, fala dos problemas, né, sociais que a gente encontra, de classe, é bem interessante.
E aí tá o seu e-mail, né? marcia.paes@usp.br. Quem quiser, é só entrar em contato. E é isso. Muito obrigado, professora Márcia. Obrigada a Sempre é um você. prazer contar com você aqui com a gente, colaborando com o nosso projeto. Muito importante a sua fala e a gente só tem a agradecer nesse momento. Uhum. Obrigada. Eu também, viu? Muito obrigada. Só tenho a agradecer. Então, tchau. Boa noite, então, a todo mundo aí. Boa noite a todos, gente. Feriado. Tchau, E obrigado pelas perguntas, foi muito boa. Oh. foram mesmo. Uhum. Tchau, gente. Obrigada. Tá saindo. Saiu já, ia falar mais